Paz e graça, queridos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula sobre submissão e autoridade. Estamos aqui de novo, um pouquinho atrasados, estamos presos no trânsito, mas graças a Deus estamos aqui para a nossa quarta aula sobre submissão e autoridade. Pode colocar o nome de vocês agora, já está começando a se gravar. Amém? Enquanto vocês colocam o nome, e nós vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que temos aqui nessa noite, diante dos teus filhos, ó Deus, para ministrar a tua palavra. Eu oro, Senhor, para que o Espírito de sabedoria e de revelação se mova neste lugar e traga, Senhor, desvendo os nossos olhos para contemplarmos, Senhor, as realidades espirituais. Pai, eu oro que o Espírito de sabedoria e de revelação traga, iluminando os olhos do nosso coração, para enxergarmos essas verdades, para vivermos essas verdades, Pai. Espírito Santo, ministra com profundidade, mas com simplicidade, e debaixo da tua unção, Pai, usa o teu servo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Queridos, vamos começar a nossa aula hoje. Eu queria falar algo lá em Números, queria saber, vocês abrissem lá em Números, capítulo 12. Eu não toquei nesse assunto, mas eu acho importante nós tocarmos nesse assunto. Números 12, de 1 a 15. Números, capítulo 12, de 1, versículo 1 até o versículo de número 15. Fala da rebelião de Miriam, irmã de Moisés. Eu quero trazer aqui alguns tópicos, algumas questões sobre esse problema que aconteceu com Miriam e Moisés. Também Arão estava envolvido, mas vamos lá. Números 12, versículo 1. Falaram Miriam e Arão contra Moisés. Veja, Miriam e Arão eram irmãos. Arão é irmão a Miriam e Arão eram irmãos de Moisés. Então eles se levantaram e falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente a Moisés, não tem falado também a nós, e o Senhor o ouviu. Então, nós vemos aqui que Moisés tinha cometido um erro, né? Porque ele havia, como se diz, tomado por mulher alguém que não pertencia ao povo de Deus. Então, Miriam e Arão, quando perceberam isso, viram esse erro da liderança, né? Que foi um erro da parte de Moisés, eles começam a se levantar contra Moisés e começaram a falar mal de Moisés em razão da atitude dele, de ter escolhido aquela mulher, né? E por causa disso, eles começaram a dizer: só tem Deus falado com ele, só Deus usa Moisés, só Moisés é um homem de Deus aqui neste lugar, só Moisés é que tem autoridade. Então, amados, nós vimos aqui que eles começaram a se levantar contra. Veja, o líder tinha cometido um erro. O problema foi a forma como eles lidaram com essa situação. Ao invés de orar ou conversar diretamente com Moisés, começaram a falar mal da liderança. Esse é um dos grandes problemas que nós encontramos hoje na igreja. Quando os líderes vão errar, isso é normal que os líderes errem, porque são pessoas humanas, são falhas, e podem errar, cometer um erro. O problema não está no problema como você vai tratar essa situação, né? Então, o que aconteceu com Miriam e Arão foi, ao ver Moisés ter escolhido essa mulher, eles, ao invés de conversar com ele, ou orar, entregar a Deus essa situação, eles se levantaram contra e começaram a falar de Moisés. E começaram a questionar a autoridade de Moisés. Porque só o Senhor fala através dele, só Deus usa ele, só ele é o melhor, não tem falado também por nós somos servos de Deus,
uma mulher de Deus, um homem de Deus, porque, e aí, mas eu acho interessante que no versículo 2, a Bíblia diz que o Senhor ouviu, né? Essa é a questão. O Senhor ouve quando eles começam a falar mal da liderança, quando eles começam a ir de encontro como se diz, a liderança, a autoridade de Moisés. Versículo 3. Era o homem Moisés, o varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós três, saia da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e pôs-se à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós a profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, e faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois localmente procedemos e pecamos. Então disse Arão a Moisés, versículo 12: ora, não seja ela como um aborto que saindo do ventre de sua mãe tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo que cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhes cuspisse no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Se detida 7 dias, seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. E assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu, enquanto Miriam não foi recolhida. Então, mas nós vemos aqui que essa situação de Miriam e Arão se levantando contra Moisés, né, houve juízo, né, houve o juízo, e, como se diz, e nós vemos aqui que Miriam fica leprosa, né, porque houve juízo sobre eles, né, e, ela ficou afastada por causa dessa situação. Houve um juízo contra a vida dela, por ter se levantado contra aquela liderança. Mas eu quero chamar aqui a atenção é o seguinte, é que quando há uma rebelião, quando há, como se diz, a pessoa começa a ver um líder que errou, que falhou, como foi o caso de Cã, né, quando viu o pai embriagado, Noé, e saiu, viu ele embriagado e nu na tenda, e saiu para falar com tal aos seus irmãos. Essa atitude de falar mal da liderança, isso é um problema, porque isso contamina. Nós vemos lá, abra em Hebreus, capítulo 12, e Hebreus fala muito bem disso, né? Que é essa tendência de falar mal da liderança, que a pessoa está insatisfeita com a liderança, por uma coisa ou outra, e começar a falar mal da liderança, isso contamina, é quase como se diz, um fogo que vai se espalhando. E Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15, veja o que diz a palavra. Hebreus 12 e 15, 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E versículo 15, atentando diligentemente, porque ninguém sejais faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muito seja contaminado. Então, muitas vezes as pessoas que chamam contra aquela liderança, se levanta contra aquela liderança, fala mal daquela liderança, ela não fica só para si, ela começa a espalhar, a contaminar, né? E falar com outra pessoa, e aí nesse sentido, aí contamina o ambiente, né? Então, assim,
tem que ter muito cuidado para a gente não falar com a liderança. Amados, olha, a liderança, se a liderança falhar, é Deus que vai julgar. É Deus que vai intervir. Ou você ora por ele ou por ela que está na liderança, conversa com a pessoa, mas nunca saia falando mal e contaminando, tirando a autoridade daquela pessoa que Deus colocou e estabeleceu naquela posição. Então, amados, precisamos ter esse cuidado para que não aconteça o que aconteceu com Miriam. Veja, Moisés estava errado, sim. Como Noé estava errado, se embriagando e ficando nu. Isso, eles estavam errados. Foram lideranças pegas e mas o problema foi a atitude daqueles que viram a liderança. Os irmãos, os filhos, tirando Jefé como se diz, e Jefé e o outro filho de Sete, o filho de Noé, eles vieram com a túnica, né, com lençol de costa e cobriram a nudez do pai. Mas quando a gente fala em cobrir a nudez da liderança, não é, amados, não é deixar o pecado de qualquer jeito, não. É entregar aquela liderança a Deus. Nunca expor, né, como eles fizeram, se expor e passar com essas conversinhas, né? Falar com um, falar com o outro. Não, mas a gente coloca dentro de Deus, ou fala diretamente com a liderança, mas nunca conversando, se levantar contra e contaminando o ambiente contra aquele líder, contra aquela pessoa que está na posição de autoridade. Então, a primeira coisa é isso que eu quero chamar a atenção. E outra coisa que também, essa questão não está na apostila, mas eu quero que vocês abram em 2 Samuel, capítulo 15. 2 Samuel, capítulo 15, versículo 1 até o versículo 6. 2 Samuel, versículo 15, do versículo 1 ao 6. Vamos falar aqui sobre um homem chamado Absalão. Absalão era filho de Davi, era um dos príncipes de Davi. Só que ele se levantou contra o pai, por causa de uma questão familiar. Veja essa situação. Porque Davi é, protegeu um filho que havia forçado a irmã dele, né? A meia-irmã forçou, e aí ele tentou proteger, né? E Absalão não gostou daquela atitude, né? Então, Absalão se levanta, cria esse ressentimento contra Davi, o seu pai, e ele começa a se levantar contra a liderança do seu pai. Lógico, Davi errou por ter passado a mão em cima do seu filho que fez aquilo, né? O julgamento de Davi contra o filho dele que cometera esse pecado contra a irmã, né? A minha irmã devia ser mais duro, né? Devia ser mais exemplar, mas ele não o fez. Por causa disso, Absalão, que era irmão, como se diz, irmão de sangue, de pai e mãe, né, dessa moça, ele ficou chateado com o pai, né, e criou esse ressentimento, essa amargura no coração de Absalão. E em razão disso, ele se levanta contra o próprio pai. Agora, eu quero chamar nessa passagem algo que algumas pessoas que estão insatisfeitas com a liderança, e Absalão era um líder. Absalão era um príncipe e também ele era líder. Ele tinha autoridade, ele também ele era uma liderança forte. E veja só o que acontece aqui nessa passagem. Em 2 Samuel 15, versículo 1 até o versículo de número 6. Diz assim: depois disso, Absalão fez aparelhar para si carro e cavalos e 50 homens que corriam adiante dele. Então, 1 Samuel 15, 1. Nós vemos aqui Absalão sendo... ele tinha homens que ele liderava, ele seguia
a ele, né? Então, Absalão era um príncipe, ele tinha esse ressentimento contra o pai, ele tinha essa amargura contra o pai em razão da atitude que ele fez, né? Proteger um dos irmãos. E nós vemos aqui que ele tinha pessoas, tinha 50 homens que corriam adiante dele. Era líder, ele era um líder. Mas vemos aqui que o líder maior em Israel era o pai dele, ele é rei, então todos ali deveriam estar sujeitos, né, a Davi, porque ele era rei sobre todo Israel. Né? Absalão era um líder, mas ele tinha debaixo da autoridade dele seu pai, que além de ser pai, era o rei de Israel. Agora, veja no versículo 2, o que acontece. Levantando-se Absalão pela manhã, parava a entrada da porta. Veja, todos os negócios, todas as coisas, todas as decisões, todos os negócios eram tratados naquela época na frente da porta da cidade. Então, todas as questões importantes eram levadas na porta da cidade para que as pessoas decidissem uma causa, um problema, né? Então, ele ia na porta da cidade, era um lugar estratégico ficar na porta da cidade, porque ele sabia, Absalão sabia que as pessoas iam lá, né, se ajuntavam lá, né, conversavam, negociavam, traziam questões para o rei. Então, estava todo mundo lá na porta, era um lugar, como se diz, estratégico, né, que todo mundo ia. Né, e as decisões importantes da cidade eram decididas na porta da cidade. E todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei em juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E ele respondia: de tal tribo de Israel. É teu nome, é teu servo. Então, Absalão ficava ali na porta, onde havia um movimento, as pessoas entrando e tal, e ele ficava já de olho para saber quem é que estava vindo ali para trazer uma questão para o rei, porque o rei decidia e julgava as coisas. Então, Davi, ele decidia as questões, né? Então, Absalão, quando percebia que vinha alguém que ia consultar o pai dele, que era o rei Davi, ele já ia na frente, se antecipava e perguntava: de onde você é? De que lugar você é? E aí, então, Absalão chamava aquela pessoa para conversar. Então, versículo 3. Então, Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta. Ouvia o que a pessoa tinha para dizer, dizer: não, sua causa é boa e reta. Porém, não tem quem te ouça da parte do rei. Veja que situação, né? Ele começa agora a roubar o coração das pessoas. Ele começa a minar a autoridade de Davi, dizendo: olha, sua causa é boa, você tem até direito, mas o rei não vai te ouvir, ninguém vai te ouvir. Aí, versículo 4, ele falava: dizia mais ainda Absalão: quem me dera ser juiz da terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse uma demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Ou seja, ele dizia: olha, se eu fosse o rei, se eu fosse o juiz, se eu julgasse sua causa, eu lhe daria justiça, eu faria justiça. Não meu pai. Não foi ele está dizendo: ó, meu pai não tem tempo para você, meu pai não vai atender você. Mas se eu fosse o líder, eu poderia resolver seu problema, eu poderia resolver sua causa, eu poderia conceder justiça a você, eu poderia ouvir você. E veja o que acontecia, versículo 7. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, porque ele era príncipe, né? As pessoas iam lá, né, porque ele era filho do rei, ia se inclinar, ele estendia a mão, pegava e beijava. Sabe aquele político que quer conquistar a pessoa? Não precisa disso, não, né? Nós somos iguais, né? Então, dava acesso. Então, né, era a atitude dele, ele estava minando a autoridade do pai, né? E acontece, versículo 6, dessa maneira, fazia Absalão, então em 2 Samuel 15:6, dessa maneira, fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para o juízo. E assim, ele furtava, roubava o coração dos homens de Israel. Então, veja só, Absalão fazia todas as pessoas que iam consultar o pai dele, todas as pessoas que iam consultar Davi, que era o rei de Israel, ele roubava o coração através dessas atitudes, né? Olha, ninguém vai te ouvir, meu pai não vai ouvir você, sua causa é até boa, né? Até justa,
mas ele não vai te ouvir. Se eu tivesse no lugar do meu pai, se eu julgasse a terra, né? Eu poderia lhe dar justiça, lhe conceder justiça, né? E tratava todos aqueles que, veja só, que ele não tá, ele escolhia as pessoas que ele ia falar. Ele ia diretamente com as pessoas que iam falar com o rei, né? Conversar com o rei. E assim Absalão roubava o coração dos homens. Tanto é, vocês conhecem a história, se você ler, você vai ver que Absalão, ele se levanta contra o pai, ele entra com um exército, ele conquista o coração de Israel, ele divide a nação, e ele entra, e como se diz, ele entra, ele expulsa o pai da cidade, ele sai fugido, Davi sai fugido, fica um tempo fugido, ele entra na cidade, toma o lugar do pai, mas nós vemos o quê? Que Deus entra em justiça, né? E ele morre, né, pendurado pelo pescoço, pelos cabelos numa árvore. Então, assim, nós pensamos, infelizmente, todos aqueles que se levantam contra a autoridade, amados, Deus vai julgar, Deus julga, né? Não tem como. Então, assim, precisamos ter esse cuidado, para que tem muitos líderes, como se diz, Deus estabelece nós estamos debaixo da autoridade. Absalão também está debaixo da autoridade do rei Davi, mas ele estava com amargura, estava com ressentimento, ele estava com ressentimento do pai, e por causa disso criou dentro dele um desejo de ser melhor do que o pai, eu sou melhor do que ele, eu posso fazer melhor do que ele, e começou a roubar, minar a liderança de Davi, roubar os homens que serviam a Davi, a fim de atrair para si, é como se diz, aqueles homens, atrair a atenção, atrair a fidelidade, roubar o coração, como a Bíblia diz, roubar o coração dos homens de Israel, para que tire o coração de Davi, o pai dele, e volte para ele. Então, nós precisamos ter esse cuidado também, porque tem muitas lideranças que se levantam contra o pastor, e aí começa a conversar, e a falar, e a contaminar, e a roubar, terminar a autoridade daquele líder, daquela autoridade, roubando o coração das pessoas. Nós precisamos tomar esse cuidado também. Amém? Então, abra aí, queridos. Agora vamos lá em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 1. Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Eu estou lendo na versão revisada e atualizada. Atualizada e revisada. 1 Timóteo 2:1 diz o seguinte: antes de tudo, veja o que Paulo fala na carta de Timóteo. Ele diz: antes de tudo. Porque eu acho interessante quando ele fala isso, porque isso me chama a atenção, porque quando você vai orar e ele está falando sobre oração, ele diz, antes de tudo, pois, que use de prática de súplica, oração, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, e em favor dos reis e dos todos que estão investidos em autoridades. Veja, ele começa, antes de tudo, né? Às vezes, quando a gente vai orar, interceder, a gente geralmente ora para a gente, oramos pela nossa família, oramos pelos nossos filhos, oramos por uma situação que nós estamos passando, né? Quando a gente está orando, geralmente é assim, a gente coloca em primeiro lugar, antes de tudo, as nossas situações, o que estão passando. Mas Paulo aqui traz uma orientação, dizendo, olha, quando você for orar, você for fazer uma súplica, com oração e intercessão, uma ação de graça, antes de tudo, antes de você, eu quero que você use essa prática de súplica, de orações, de intercessões, de ações de graça em favor de todos os homens. Veja, primeiro ele fala, antes de tudo, depois é uma prática, não é algo esporádico. A oração e intercessões na nossa vida, súplica deve ser um modo de vida.
um estilo de vida, orar, né? Um crente que não ora é um crente que, como diziam os antigos, sem pouca oração é pouco poder. Então, sem oração não há efetividade, não há manifestação da glória de Deus. Então, Paulo começa dizendo assim, olha, antes de tudo, antes de você orar por sua família, por sua casa, eu quero que você ore ou pratique a oração por todos os homens, interceda por todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investindo em autoridade. Naquela época não havia democracia, não havia presidencialismo, não havia primeiro-ministro, havia a monarquia, não havia, como se diz, a república, né? Era poucos lugares que tinham a república só na Grécia, mas naquela época era a monarquia que dominava como sistema de governo, né? Então, havia os reis, olha pelos reis, mas hoje em dia nós temos presidente, tem primeiro-ministro, tem senadores, todos que estão investindo em autoridades, autoridades por civis, autoridades religiosas, autoridades. Nós vamos orar pelas autoridades, então, antes de tudo, ore pelas autoridades. O seu pastor, ore pelo seu pastor, ore pelo governo da sua nação, né? O presidente da sua nação. Aqui no Brasil nós temos um presidente, nos Estados Unidos tem, em outros lugares. Ore pelo seu, aquele que está governando a nação, aquele que está governando o Estado, aquele que está governando o município. Antes de tudo, porque nós temos a tendência de orar primeiro por nós, né? Mas Paulo diz, olha, antes de tudo, ore pelos reis e todos que se acham investidos de autoridade. Agora, veja só a questão, por que isso? Para quê? Tem uma finalidade. Porque eu oro pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito, eu oro pela liderança que está no Congresso, eu oro pela minha nação, eu oro por quê? Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Amados, nós precisamos interceder pelo nosso país, onde nós vivemos, para que possamos viver uma vida tranquila, mansa, com toda a piedade e respeito. Porque, amados, quando a gente não ora pelas autoridades, como se diz, instituída, né? Nós podemos passar por dificuldades, né? Muitas vezes a igreja passa por levantamento, com luta, perseguição, né? Ou quando há leis que são aprovadas e vai de encontro, como se diz, a valores e princípios cristãos, isso porque a igreja não tem orado, e nós precisamos orar, mas antes de tudo, orar para essas autoridades. Muitos deles não foi Deus que colocou ali, né? Foi o povo que colocou, na democracia é o povo que estabelece. Mas a estrutura da autoridade foi Deus que criou, né? Então, a pessoa que está naquela estrutura da autoridade, ainda que Deus não tenha colocado lá pelo voto dele, né? Foi pelo voto das pessoas, nós precisamos orar por esses líderes, para que possamos viver, nós possamos viver uma vida tranquila, mansa, e com toda piedade e respeito. Então, amados, nós precisamos interceder por isso, orar por isso, né? Porque é responsabilidade da igreja. Quando a igreja está orando, amados, quando a igreja ora, a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, pode mudar o rumo de uma nação, mudar o rumo, a história de um país, de um governo, né? Quando a igreja ora, coisas acontecem. Coisas no reino espiritual começam a acontecer. Os anjos são liberados e começa a agir sobre aquele lugar, sobre aquela autoridade, sobre aquela esfera de governo que ele está atuando, porque a igreja está orando. Então, amados, antes de tudo, isso é importante, amado, porque precisamos, a gente não colocamos, Paulo está trazendo uma prioridade aqui na oração, uma prioridade, antes de tudo, eu oro por todos os homens, mas aqueles que estão investidos em autoridade, para que nós possamos viver uma vida mansa, tranquila, piedosa e com todo respeito, né? Então, assim, leis que aprovam o aborto, leis que aprovam o homossexualismo, leis que aprovam, como se diz,
essa agora aqui de gênero, né? Essa questão de gênero, né? Que não tem, que tem essa em- identidade de gêneros, né? Tudo isso são leis que não são respeitosas ao padrão de Deus, à palavra de Deus, né? Então precisamos orar para que isso não passe, para que isso seja derrubado. E a igreja tem responsabilidade de orar, não é falar mal, né? Não é falar mal de autoridades. Eu quero até dar um testemunho meu. Essa semana eu estava em um lugar e eu, aconteceu alguma coisa, porque às vezes quando aconteceu alguma coisa em relação a uma autoridade que fez alguma coisa, e aí meu coração se levantou, eu falei alguma coisa com aquela autoridade, um governo aqui, local, e quando eu falei, Deus falou logo comigo, falou direto para mim, não fale mal da autoridade, você ore por ele, ore por essa situação, nunca mais fale mal, eu pedi perdão na hora, porque é uma tendência a pessoa, quando vê um erro de uma autoridade, ao invés de falar mal, não devia ser desse jeito, devia ser daquele outro, né? Mas, amados, nós precisamos interceder, né? Precisamos vigiar. E aí, Deus falou comigo na hora, não fale mal de autoridade, não fale. E aí nós vemos aqui, nós precisamos orar, interceder, orar pelas autoridades, né? Que estão constituídas sobre a nossa nação, onde nós vivemos. Amém, queridos? Glória a Deus. Abra em 1 Pedro, capítulo 2. Nós já lemos esse versículo em 1 Pedro, capítulo 2. Mas, novamente, Pedro, vamos ler para nos lembrar disso, não poder não sair do nosso coração, da nossa mente. 1 Pedro 2, versículo 13 até o versículo 15. 1 Pedro 2, do 13 a 15. Diz assim a palavra de Deus, 1 Pedro 2, 15, 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana. É isso mesmo, amados. É isso que Pedro está falando. 1 Pedro 2, 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. A nossa sujeição, depois nós vamos estudar, né? Porque a sujeição, amados, é absoluta. A submissão é absoluta. A obediência é relativa, certo? E a gente, vou novamente falar que submissão é uma atitude do coração, é uma atitude de consideração, de respeito pela autoridade, né? Então, seja submisso a toda instituição humana, por causa do Senhor. Porque, amados, nós vamos falar aqui ainda hoje sobre reinos, né? Existe o império das trevas, e existe o reino do Filho do seu amor. Então, no reino de Deus, o padrão é submissão, é sujeição. Né? Então, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei, como soberano, e às autoridades, enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem. Porque assim é vontade de Deus. Veja, deixa eu repetir novamente. Porque assim o quê? Quando você se sujeita à autoridade, porque sabe que essa estrutura de autoridade foi Deus que estabeleceu. Deus estabeleceu essa estrutura, e quem está naquela posição, dentro dessa estrutura, precisamos submeter, orar pelas autoridades. Então, que as autoridades como enviado por ele quem? Por Deus, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam bem, porque assim é vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer, calar a ignorância dos insensatos. Então, amados, diz assim, a gente precisa estar submisso a toda a instituição humana, né, no Senhor. Então, veja só, a submissão é absoluta. Não, olha, amados, não sai desse curso sem saber, sem ter isso no seu coração, essa verdade. A submissão é absoluta, não tem exceção à submissão.
Submissão não tem exceção, é absoluta. Agora, a obediência é no Senhor, certo? A obediência é no Senhor. Porque nós podemos ser submissos e não obedecer. E tem pessoas que, como se diz, é, são obedientes, mas não são submissas. Nós vamos estudar mais um pouquinho, mais na frente, estudar sobre isso. Então, elas sujeitar a toda a instituição humana, porque é assim, é a vontade de Deus, é a vontade de Deus. Amém? Vamos lá em Romanos, capítulo 13. Também nós, no início do curso, nós falamos de Romanos, capítulo 13, e fala que Paulo, aos Romanos, Roma, a capital do Império, ele, naquela época do Império Romano, Paulo fala agora, traz uma palavra para a igreja de Roma, né, sobre a questão da autoridade. Veja só, amados, essa questão de submissão à autoridade, submissão e autoridade, é um assunto recorrente na Bíblia. Ele sempre vem, sempre vai trazer, sempre vai tem uma palavra específica para nós, como cristãos, como devemos nos proceder, como devemos agir diante de autoridades. Então, Paulo está aqui praticamente metade do capítulo 13 de Romanos. Ele toca, ele fala a respeito de autoridade. Então, Romanos 13, versículo 1. Todo homem seja sujeito a autoridades superiores. Veja, é quase o que Pedro falou. Todo homem seja sujeito à autoridade. A mesma coisa que estava lá em Pedro, 1 Pedro 2,13, né? 2,13 até 15. Aqui também em Romanos, capítulo 13, Paulo novamente aborda esse assunto, toca nesse assunto, nessa questão de autoridade. Então, todo homem esteja sujeito à autoridade, amados. Mas no lugar que a gente for, sempre vai ter uma autoridade. Então, nós precisamos, como cristão, como filhos de Deus, ser sujeito à autoridade, porque no reino, o princípio é sujeição. No império, é todo mundo, é querer mandar. No reino, é sujeição, é submissão. Então, todo homem seja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Ou seja, não foi Deus que elegeu o presidente do Brasil ou o presidente dos Estados Unidos, não foi o voto do popular que fez isso. Na democracia é assim. Mas a estrutura da autoridade, alguém que está como cabeça em um lugar, é Deus que estabelece, amados. Então, a pessoa que está nessa estrutura, hoje, né, por 4 anos, 5 anos, não sei quanto é o mandato da pessoa, ali essa pessoa precisa, foi Deus que estabeleceu essa estrutura, e a pessoa está ali, e nós precisamos estar sujeitos a essa autoridade, porque procede de Deus, e as autoridades existem porque foi por ele instituídas, né? De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, amados. Mas, às vezes, veja só, quando uma autoridade diz alguma coisa e não está contra a palavra de Deus, não vai contra os princípios de Deus, amados, nós, quando há essa resistência, nós estamos resistindo a Deus, amém? Quando estamos indo de encontro a algo que vai de encontro à autoridade, e aquilo que ele está dizendo não é contra os princípios de Deus, não é viola a palavra de Deus, há uma resistência, não só você está resistindo não só à autoridade, está resistindo diretamente a Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação e juízo. Como nós lemos várias passagens. O vem traz juízo para nós quando a gente resiste à autoridade. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e o terá louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Ministro de Deus para o teu bem, amados. Então, as autoridades civis, nós precisamos entender, são ministros de Deus para o nosso bem, oramos por eles, intercedemos por eles. As autoridades eclesiásticas, o pastor da sua igreja, o líder da sua igreja, e quem o pastor delegou a autoridade dessa pessoa. Porque, amados, às vezes a gente acha, não, tem um diácono ali que está orientando para aquilo. Já aconteceu isso, já pastorei a igreja, e aí a gente estabeleceu um grupo, os diáconos, o Ministério de Socorros,
E a gente queria sempre que, olha, a pessoa que está chegando, sempre bota na frente, para que não fique lá no fundo, né? E era sempre a orientação, e a pessoa não queria obedecer aquele irmão que o pastor delegou autoridade para quem fizesse aquele trabalho. Então, tem pessoas que dizem, não, eu só obedeço o pastor. Não, às vezes o pastor, uma autoridade ou líder, delega o poder que ele tem a outra pessoa. Então, quando a pessoa está tá resistindo àquela pessoa que recebeu a delegação daquela autoridade para fazer aquilo, então está resistindo à autoridade. Então, a Bíblia diz assim, olha, porque são ministros de Deus, né, enviados para o nosso bem. Entretanto, se o fizer o mal, teme. Então, versículo 4 de Romanos 13. Porque não é esse motivo que traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Nós falamos que hoje nós não obedecemos pelo medo de sermos punidos, mas por a nossa consciência, que é a voz do nosso espírito, porque nosso espírito, ele tem uma voz que ele chama a nossa consciência, é nosso dever porque somos servos de Deus, somos filhos de Deus, nascemos de novo. Não porque estou com medo de aquela autoridade me punir, ou receber uma multa, ou ser preso, ou qualquer coisa assim, mas por causa do nosso dever de consciência. É necessário que esteja sujeito, versículo C, por esse motivo também pagar esse tributo, porque são ministros de Deus, atentando constantemente, atendendo constantemente a este serviço, pagar a todos que lhe é devido, porque a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então, amados, a Bíblia diz que Paulo fala assim, sou ministro de Deus, sou ministro de Deus. Então, vamos orar pela autoridade, ainda que a pessoa não seja um crente que está lá nessa posição, ainda que não seja um servo, uma serva de Deus que está na posição de autoridade, mas porque está ocupando na estrutura que Deus estabeleceu, essa estrutura de autoridade que Deus estabeleceu. Por causa disso, né, a gente precisa se submeter, assim como Jesus na frente de Pôncio Pilatos. Na frente de Pilatos, ele estava sendo julgado, nós falamos aqui sobre esse texto, e ele não falou, ele não respondia nada, ele não se levantava a voz. E quando ele foi instado, ele foi instigado por Pilatos para responder, e Pilatos disse, olha, eu não quero responder, eu não tenho autoridade para crucificar você. E Jesus respondeu, você não teria poder nenhum, autoridade nenhuma, se do céu não fosse lhe dada. Então, ele tinha autoridade vinda do céu. E ponto, Pilatos, crente, Pilatos era crente. Não era nem judeu. Mas Jesus reconhece que ele tinha autoridade vindo do céu, porque Deus deu essa autoridade, porque ele está naquela posição de autoridade. Então, nós precisamos ter esse cuidado, porque não é crente, porque é isso. Não precisamos ter esse cuidado, não fale mal da autoridade. Mas é um macumbeiro, é um pai santo, é uma pessoa que é um ateu que está nessa posição de autoridade, é um corrupto que está nessa posição de autoridade, né? Mas vamos orar. O papel da igreja não é falar mal, mas interceder. Porque eu creio, mas que quando a igreja ora, ela traz mudança em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Não existe força do inferno que segure a oração de um crente pela fé. Quando o crente faz isso, ele libera o poder de Deus para trazer manifestações sobre a terra. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Vamos abrir a Bíblia em Tiago. Eu acho que nós lemos isso aqui em Tiago. Tiago, capítulo número 3. Se lembra, não lembro, mas 3, capítulo 3, versículo 13 e 18, são os dois tipos de sabedoria. Né? Eu acho que eu toquei rapidamente sobre isso na última aula, mas vamos tocar mais um pouquinho sobre isso. Tiago 3:18, perdão, Tiago 3:18, até o versículo 18, diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão e sabedoria, mediante um condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vós coração de inveja, amargura,
amargurada e sentimento faccioso, nem vos gloriais disso, nem mentais contra a verdade. Esta é a sabedoria que vem lá. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde a inveja, sentimento faccioso, aí a confusão e todas as coisas ruins. A sabedoria, porém, que lá do alto é primeiramente pura, pacífica, indulgente, tratada, plena de misericórdia, bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, a sabedoria do alto, ela é pura e indulgente, ela é tratada, não é uma pessoa intratável, rebelde, de dura serviço. A sabedoria, se você é sábio, se você pede, você quer receber, você quer andar em sabedoria divina, essa sabedoria vai lhe produzir o quê? Uma pessoa pura e tratável, plena de cheiro de misericórdia. Não trazer divisão, inveja e facção. Amém? Então, a sabedoria do alto sempre traz, é tratável e é sem fingimento, imparcial e traz frutos. No capítulo 4 de Tiago também nós tocamos, né? Mas o versículo número, se eu não me engano, é o versículo de número 6 e 7. Eu quero falar mais uma coisa sobre isso aqui. Versículo 6 e 7, a Bíblia diz assim, Tiago 4, 6, antes dá mais graça, ele dá mais graça. Pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá mais graça ao humilde. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu vou falar sobre humildade. A Bíblia diz que os humildes de coração, os humildes de coração, deles é o reino do céu. Humilde de coração, amados. Deixa eu falar uma questão aqui, que às vezes a pessoa acha que humildade não é a mesma coisa de uma pessoa com uma humildade espiritual não é a mesma coisa de condições, uma pessoa com condição humilde. Veja só, deixa eu trazer como se diz, um exemplo. Uma pessoa, um pedinte, né, que está pedindo esmola, ele é um homem em condições humildes, mas não quer dizer que ele seja uma pessoa humilde espiritualmente, porque a pessoa pode ter uma condição humilde, mas não ser humilde espiritualmente, porque uma humildade, amado, tem a ver com o coração, né? É um coração sujeito a Deus e a sua palavra. Essa é a verdadeira humildade, amados. Uma pessoa que é sujeita, é tratada, deixa que a palavra trate com ela, como se diz, ao ser confrontado com a palavra de Deus, essa pessoa se rende, se sujeita e se deixa que a palavra trabalhe e seja moldado e consertado pela palavra, essa é uma pessoa humilde. Ser humilde é se sujeitar à palavra de Deus, amados. Por isso que Jesus falou, bem-aventurados os humildes de coração, porque dele é o reino do céu. Porque o humilde é aquele que sujeita a palavra, né? Diferente, humildade é diferente de uma pessoa em condições de humildade espiritual, e é uma pessoa sujeita à palavra de Deus. E a palavra diz assim, que Deus resiste ao soberbo, mas dá mais graça aos humildes. E aí ele começa assim, ó, sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. A primeira submissão que nós devemos ter, a primeira submissão que nós precisamos ter, né? A autoridade máxima é submissão a Deus, né? Quando eu sou humilde, eu estou sujeito à palavra de Deus, eu sou submisso a Deus e à sua palavra. Então, sujeitar-vos a Deus. Como é que eu sou sujeito a Deus? É sujeitar a sua palavra, né? É ceder a palavra, é ser tratado com a palavra, é deixar que a palavra de Deus molde, transforme a minha vida. Eu deixo que essa palavra entre no meu coração e mude a minha vida. Quando eu sou sujeito a essa palavra, eu dou lugar à palavra de Deus, eu estou sujeito a Deus. Quando eu sou sujeito à palavra. E aí, nesse momento, quando eu sou sujeito a Deus, eu resisto ao diabo. E aí ele fugirá de nós. Então, mas não, o diabo não fugirá
enquanto tiver crente resistindo a Deus, resistindo à palavra de Deus. Enquanto eu sou resistente à palavra, à correção que vem da palavra, o ensinamento que vem da palavra, as instruções que vêm da palavra, eu não sou sujeito a Deus. E aí eu não faço o diabo correr, né? O diabo corre quando o crente, ele é sujeito à palavra de Deus. Amém? Então, amados, vamos seguir aqui. Vamos falar sobre. Pela primeira submissão, nós vemos aqui a submissão a Deus, né? Nós somos submissos primeiro a Deus, porque se você não é submisso a Deus, amado, você não é submisso a ninguém mais. Submisso a Deus. Nós somos submissos, nós lemos em Romanos 13, às autoridades civis constituídas, as autoridades civis. Nós somos sujeitos às autoridades eclesiásticas, o pastor ou pessoa delegada para o pastor, ou um líder espiritual que delegou autoridade, que está em uma posição de autoridade e delegou autoridade a alguém, então sujeita às autoridades eclesiásticas. Estamos sujeitos às autoridades dentro do nosso lar, que é filho, né? Somos sujeitos às autoridades dentro do nosso lar. No trabalho, somos sujeitos ao patrão, à autoridade dentro do trabalho. Infelizmente, tem muito crente que traz muito escândalo, porque não são sujeitos às autoridades dentro do trabalho. Né? Eu já vi casos de a pessoa não quer contratar crente, porque dá problema. Eles não sabem se sujeitar, né, ao horário, né? Faz corpo mole, chega fora do horário, e fala contra o patrão, fala contra aquela pessoa que está, o chefe, e promove confusão, e revolta, e contamina. Eu já vi casos de empresas que não tratam mais crente, né, por causa dessas atitudes, amados. É uma vergonha para nós, como servos e filhos de Deus, devemos seguir, ter um coração submisso, saber o que é submissão, ensinar, né, através da nossa atitude para os outros ficarem calados, como o Pedro falou, para os outros ficarem calados quando vê o nosso proceder, né? Então, assim, sujeito à autoridade no trabalho e, finalmente, sujeitar uns aos outros no Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos, vamos para a apostila. Abra aí a sua apostila no capítulo de número 11. Os dois reinos. Vamos falar aqui dos dois reinos. Aleluias. A apostila é o item 11, o capítulo 11, que fala esses dois reinos. E Colossenses 1,13, também está na apostila. Ele diz assim, ele nos libertou. Quem é ele? Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amados, nós mudamos de reino. Nós vivíamos no mundo, quando estávamos no mundo, éramos escravos de Satanás, escravos do pecado, e estávamos debaixo do reino, do império de Satanás. O império, a pessoa é escravizada, é um ditador, né? Ele, no império, como se diz, o domínio, é dominado pela ignorância, pelo engano. Amados, o governo de Satanás é segundo o caráter dele. Né? Então, o império, a gente vivia no império das trevas, mas fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Então, hoje nós estamos no reino do Filho, que não tem nada a ver com o império. Porque o princípio do reino, o reino rege pela autoridade, né? O reino rege pela autoridade, enquanto o império das trevas rege pela rebelião, né? O reino de Deus tem autoridade, porque Deus é um Deus como se diz, ele não é Deus de confusão, ele estabelece as autoridades. Então, no reino de Deus, o princípio é submissão às autoridades, enquanto o princípio do reino do império das trevas é rebelião, é desobediência, é insubmissão, é desrespeito, é de encontro à autoridade. Mas nós precisamos ter muito cuidado, né? Porque me veio agora um caso, né? Infelizmente, um caso triste, porque é, eu presenciei isso, porque o casal era crente,
E toda vez que saía, eles saíam do culto, eles chegavam dentro de casa e, ao invés de compartilhar a palavra, que foi boa, que foi maravilhosa, ele começava a malhar o pregador, o pastor, quem tinha ministrado aquela palavra. Então, sempre foi de se rebelar-se contra a liderança que pregava a palavra. E os filhos começaram a crescer naquele ambiente lá. Toda vez que os pais falavam, via para a igreja, voltava falando da liderança, falando mal de quem pregou, do que falou. E, final da história, né? Eles perderam os filhos para o mundo, porque os filhos nasceram com essa desonra, essa falta de consideração à liderança, porque ouvia dos pais sempre, quando se voltava da igreja, falando mal da liderança, do pastor, de quem estava na frente, quem havia ministrado, sempre assim, por isso perder os filhos. Precisa ter esse cuidado, amados, porque no império, a regra, o que rege é a rebelião, a insubordinação, amado, porque o diabo, ele quer trazer rebelião, porque tudo começou no coração dele, quando havia rebelião, e foi isso no versículo, no item 12 da apostila, nós falamos sobre orgulho de Satanás, né? Ele se orgulhou, ele levou o coração. Mas eu quero que você fique aí no capítulo número 14. Nós vamos falar sobre submissão. Nós já falamos que submissão é atitude de coração, é você submeter a autoridade, é você fazer algo, porque, amado, submissão, quando você é ir de encontro à sua vontade, né? Quando a sua vontade muitas vezes é contrariada, né? Quando nós fazemos, quando o líder, quando a autoridade nos pede para fazer algo que é aquilo que a gente quer fazer, tudo bem. Quando a autoridade fala aquilo que a gente quer ouvir, é muito bom. Mas quando a autoridade, né, fala algo que vai de encontro à minha vontade, que não é aquilo que eu queria ouvir, e eu submeto, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Você realmente está em perfeita submissão, né? Então, aqui nós vemos aqui, submissão é se colocar debaixo, no item 14 da apostila, colocar-se debaixo da autoridade de alguém, colocar-se em ordem ou abaixo, sobre uma missão, né? A atitude de servir de boa vontade, submeter-se a uma missão, renunciar à sua vontade para fazer a vontade do outro, sempre no Senhor. Por isso, entende? Então, a primeira coisa que precisa entender é que submissão não é uma posição de inferioridade. Porque muitos acham assim, não, eu sou submisso, sou inferior. Não tem nada a ver, mas submissão, uma pessoa que está submissa, ou sob debaixo da autoridade de alguém, ou sobre a missão de alguém, ele não é inferior. Porque tem essa impressão que achamos que eles são menores, né? Achamos, porque eu estou aqui embaixo dessa autoridade, eu sou menor. Não é isso. Isso a Bíblia diz em Mateus, né, 18, versículo 4. Mateus 18, versículo 4, a Bíblia diz assim: portanto, aquele que se humilhar com essa criança, este é o maior no reino do céu. Então, quando nós nos submetemos, nós sujeitamos, é, nós somos grandes, né? Nós falamos numa aula passada que servir, quem é o maior no reino? É aquele que serve ou aquele que é servido? Aquele que serve. Então, quando você submete a autoridade, serve aquela autoridade e obedece àquela autoridade, que está pedindo algo que não vai contra a palavra de Deus, então você está sendo humilde, porque só os humildes são submissos, mas não existe a pessoa orgulhosa, uma pessoa com o coração elevado, ela não se submete, acha que é melhor do que a outra pessoa, e pode fazer melhor do que aquela outra pessoa, se sente desconfortável debaixo da autoridade daquela pessoa. Então, isso é humildade. Quando você se submete, você está sendo humilde. E a Bíblia diz que os humildes, Jesus disse, olha, ele não deixa vir os pequenininhos, porque quando nós lemos, né, deixa aí, porventura, aquele que se humilhar, como essa criança, este é o maior.
Então, ser submisso, estar debaixo de autoridade, e ser submisso não é sinônimo de inferioridade. Pelo contrário, você é grande no reino do céu. Amém? Glória a Deus. Veja que é diferente do mundo. No mundo, todo mundo quer mandar, quer ser cacique, né? Mas no reino de Deus não é assim, não. Porque no reino de Deus, você quer ser grande, você é submisso, é você que é humilde, você que serve, você que como se diz, você tem um coração submisso. Isso você se torna grande no reino de Deus. Os padrões do reino de Deus é diferente do mundo, amados. O império vive com outro conjunto de regras. Você no reino do filho no filho do amor, né? No seu amor, o filho de Deus, nesse reino, os conjuntos de regras são totalmente diferentes, são outras regras, outras coisas, os padrões, os princípios, e geralmente, e todas elas geralmente contrárias aos padrões do mundo. Então, a submissão também não é sinônimo, primeiro, submissão não é sinônimo de inferioridade, também submissão não é sinônimo de obediência. Porque é possível você ter uma atitude submissa, de respeito e consideração pelaquela autoridade, e você não ser obediente, porque aquela autoridade pediu algo que vai de encontro à palavra de Deus. Ainda que você seja submisso, né? Tem consideração e respeito com a autoridade, mas o que ele está pedindo, ou ela está pedindo, é fora a palavra, de encontro à palavra de Deus. E você é submisso, sem ser obediente. Porque muitos acham que submissão tem a ver com obediência, e não é. Né? Submissão, uma pessoa submissa, submissão nem sempre tem a ver com obediência. Muitas vezes, o que a autoridade está pedindo vai de contra a palavra, e você, nesse caso, você não precisa obedecer. Então, é possível ser submisso e obedecer? Sim. Ser submisso e obedecer. Quando você está, aquela autoridade, você está debaixo daquela autoridade, sujeito àquela autoridade, pede uma coisa e aquela coisa não é contra a palavra de Deus, então você se submete. Né? Então você submete e você obedece, porque o que ele está pedindo, ou ela está pedindo, não está contra a palavra de Deus. Né? Às vezes é um estilo, amado. Tem pessoas que não gostam de estilo de uma coisa. Eu tive uma pessoa que eu conheço, ela disse que, ela dizia, quando eu casar, eu vou colocar na minha casa tudo de vermelho, a geladeira de vermelho, o sofá vermelho, os eletrodomésticos vermelhos, ia pintar a parede de vermelho. Meu estilo, amados, eu não gosto, eu já acho muito vermelho para uma casa, né? Mas a pessoa gostava do vermelho e queria pintar a casa de vermelho e deixar tudo vermelho, né? Mas, assim, tem pessoas que não querem vermelho, ela prefere um branco, um preto, outra cor, né? Mas, assim, mas isso é estilo, isso é gosto. Gosto é pintar a casa de vermelho, misericórdia, né? Pintar a casa de vermelho, vai contra a palavra de Deus. Ou pintar de azul, vai contra a palavra de Deus. Ou pintar de branco, vai contra a palavra de Deus. Não vai. Está entendendo? Então é um estilo, é um gosto, é um estilo que vai vir contra a palavra de Deus. Pode até ser contra você não gostar daquilo, você até quando bate os olhos, chega a dói, né? Aquilo chega a dói, não é seu estilo, não é seu gosto. Mas o que ele está pedindo, ou ela está pedindo, ainda que você não goste, seja o seu estilo, a sua forma, é contra a palavra de Deus? Não. Então, submeta e obedeça, porque o que ele está pedindo, a autoridade está pedindo, não é contra a palavra de Deus. Então, submeta e obedeça. Mas é possível, como nós falamos aqui primeiro, ser submisso e não obedecer. É quando o crente ele desobedece a autoridade porque o que ele está pedindo, né, está fora da palavra de Deus. Então, nesse caso, você submete. Veja que submissão é sempre absoluta, amados. Como crente, nós devemos ser sempre submissos. Né? Ainda que a autoridade peça uma coisa que não é uma questão de estilo mais, não, meu estilo, o gosto dele é diferente do meu, não é isso. O estilo dele é diferente do meu, não é isso. É quando ele pede algo que vai de encontro à palavra de Deus. Continuamos submissos, mas não devemos só obedecer. Amém? E existe esse segundo, é o segundo caso. E o terceiro caso é não ser submisso e obedecer. Já é aquela pessoa que eu dei o exemplo
é, daquele aluno, né, que estava em pé na sala de aula, e a professora diz assim, Joãozinho, se sente. E aí Joãozinho diz assim, olha, eu vou sentar, mas dentro de mim eu estou de pé. Então, assim, ou seja, dentro de mim eu não estou submisso, né? Então, tem pessoas que obedecem, mas não são submissos. Porque o motivo do coração não é honra nem consideração à autoridade, mas às vezes o medo de uma retaliação, medo de um castigo, medo de uma punição, não, obediência porque, né, porque eu vou, ou medo de perder alguma coisa, né, porque às vezes a pessoa está pensando, tem um outro interesse e obedece por um interesse, não por está considerando aquela autoridade, porque está respeitando aquela autoridade, a motivação é diferente. Então, assim, o coração dela quer outro interesse, não vou obedecer, eu vou fingir que estou obedecendo, eu vou fingir que estou cumprindo as regras, né? Eu vou cumprindo aqui as regras, mas eu estou com um outro interesse. Não é porque meu coração eu considero aquela autoridade, eu respeito aquela autoridade, mas eu estou procurando obedecer por outra questão, por outras razões, né? E, por fim, é o rebelde declarado, é aquele que nem submete nem obedece, né? Nem submete nem obedece. É a pessoa que vai de encontro à palavra de Deus e ele não se submete, né? Ele não se submete ao que Deus tem àquela autoridade, nem obedece àquela autoridade. Ele é o rebelde mesmo, né? É o rebelde por natureza, não se submete e nem obedece. Então, nós submetemos e obedecemos, dependendo do que a autoridade pede, nós submetemos e não obedecemos se a autoridade foi contra a palavra de Deus. Nunca obedecer e não ser submisso, e nunca desobedecer e não ser submisso. Sempre, por isso que eu falo que a submissão é absoluta. Amém? O item 15 da apostila fala sobre submissão, envolve sofrimento, amados. E isso, eu já toquei aqui também, porque falei aqui nas aulas e submissão sempre vai tirar você da zona de conforto. Vai tirar você da zona de conforto. Porque, às vezes, como eu falei antes, né? Às vezes o líder vai pedir algo que sua vontade não quer, né? Quando nós fazemos, porque quando o líder, a autoridade nos pede algo que como se diz, nós concordamos, eu queria aquilo, é fácil. Mas quando a autoridade vai nos tratar, quando a autoridade pede coisas que nós não queríamos fazer, ou vai de encontro à minha vontade pessoal, né? Eu falei de Jesus assim, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele disse, mas não seja feita a minha vontade. Então Jesus tinha uma vontade. Não é errado, volto a repetir, não é errado ter vontade. Nós temos vontade. Aqui eu falei que essa pessoa queria ter uma casa toda vermelha, é a vontade dela, né? Nós temos vontade, desde que a nossa vontade não seja contra a palavra de Deus. Enquanto a nossa vontade não vai de encontro à palavra de Deus, não é errado não ter vontade. Nós somos seres, agentes livres. Deus nos criou com vontade livre, com pessoas livres para decidir. Nós temos vontade, né? Então Jesus tinha vontade. Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade. Se não tem outra opção, se não tem outro jeito de salvar a humanidade, a não ser eu beber esse cálice, eu sujeito a minha vontade e a sua vontade. Não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. E ele consagrou naquela hora a vontade dele diante de Deus. E, amados, quando a gente faz isso, às vezes a obediência, a submissão, muitas vezes envolve renúncia, nos tirar da zona de conforto e sofrimento. Abra em Hebreus, capítulo 5, tem na apostila, versículos 7 a 9. Hebreus 5, do 7 a 9. Veja só que, amados, antes de Jesus fazer carne, Jesus, ele não tinha um corpo humano, né? Ele não tinha um corpo humano, ele era Deus soberano, ele reinava, os anjos o adoravam,
toda hora, inconstante, sem parar, dizendo santo, santo. Ele era a autoridade máxima, porque Jesus é Deus. Então, antes de se tornar carne, ele não tinha ninguém acima de Deus. Ele não recebia ordem de ninguém. Não é verdade? Porque não existe ninguém acima de Deus. Mas quando ele decide, nós falamos do sentimento que houve em Cristo Jesus, nós lemos lá em Filipenses capítulo 2, que ele decidiu, né? Ele se fazer carne. Ele não, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Veja o sentimento e a motivação. Ele decide se humilhar, se esvaziar, se tornar um de nós, formar carne, mas sem pecado. E quando ele foi reconhecido em figura humana, ele se tornou servo, né? Ele veio ainda servir. Então, mas ele, como filho, ele se submeteu ao Pai, né? Ele submetia o Pai todas as vezes. Jesus andava aqui na terra em perfeita obediência ao Pai. Ele tinha vontade, tinha, mas na hora que a vontade dele era contra o que a vontade do Pai não era de acordo com a vontade do Pai, ele dizia assim, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Ele era submisso aos pais natural, a Maria, a José, era submisso a Deus, seu Pai. Então, a gente vemos aqui que ele aprendeu a submissão e a obediência, mano. Olha só, versículo Hebreus 5, 7 a 9. Diz assim, Jesus, nos dias da sua carne, veja, durante esse período, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, ele ressuscitou dentre os mortos. Amém? Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Aprendeu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos que lhe obedeceram. Jesus, amados, ele aprendeu a obedecer. Ele não sabia obedecer? Sabia, porque ele é só, quando eu falei, ele era Deus, ninguém mandava em Deus, ele não era sujeito a nada, a ninguém, mas ele submete ao Pai aqui, ele aprende a submissão e a obediência. Então, a obediência é uma coisa que pode ser aprendida. Então, Jesus aprendeu, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, que ele passou, né? Ele teve que sofrer, sofreu a morte, passou por ele, bebeu o cálice, mesmo que não era a vontade dele, mas era a vontade do Pai, ele obedeceu ao Pai. Ele passou porque não havia outro jeito de as pessoas, de haver salvação eterna para os homens, para a humanidade, se ele não fosse à cruz levando os nossos pecados. Então, para ele se submeteu a isso. Ele levou o pecado da humanidade, ele se fez maldito na cruz, ele se fez doença, ele se fez, como se diz, ele fez pecado, se fez maldição, doença, ele morreu espiritualmente, ele foi separado do Pai por causa dos pecados que ele estava levando de todos nós, né? Mas ele aprendeu a obediência, ele foi obediente, porque essa era a vontade de Deus, trazer a redenção, era o único caminho que haveria para que houvesse a redenção, porque sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Então, um cordeiro precisa ser imolado, um cordeiro imaculado precisa ser morto, o seu sangue derramado, para satisfazer a justiça e o pagamento do pecado ser o pecado ser removido, tirar o pecado do mundo. Então, ele aprendeu, ele sofreu e aprendeu uma autoridade. Amados, quando a gente submete, a gente sai da nossa zona de conforto, a gente cresce, nós amadurecemos, nós somos aperfeiçoados, nos tornamos maduros quando nós obedecemos e submetemos, né? Tem pessoas que nunca crescem, nunca avançam, porque quando a vontade da pessoa é contrariada, ou quando ouve uma coisa da sua liderança, da sua igreja, que não queria ouvir, a primeira coisa, vou mudar de igreja. Eu vi muito isso, né? Quando a gente vai tratar pessoas, as pessoas não querem ser tratadas, né? Não querem ser tratadas. Então, as pessoas não conseguem crescer, ela não cresce, ela não avança,
né? Você vai ficar sempre menina, sempre ali, naquele ciclo, não vai crescer mais do que aquilo. Por quê? Porque não quer ser tratado, não quer obedecer, submeter e obedecer aquelas direções de Deus. E, amados, nós vemos aqui que Jesus, ele submeteu, sofreu, submeteu aí a cruz, porque era a vontade de Deus. E por causa disso, ele aprendeu a obediência e ele sofreu e trouxe maturidade, amados, maturidade. Amém? Então, nós vemos aqui que nós, Jesus, ele obedeceu e sujeitou-se à autoridade. E aqui, amados, 5 formas de se submeter a Deus. A primeira forma, nós falamos que é sujeitar a Deus, né? Quando a gente sujeitar a Deus, né, o diabo foge. A primeira forma é sujeitar-se à palavra de Deus, né? E lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo, a Bíblia diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução, educação na justiça. Só antes de falar sobre esse texto, só um lembrete, nós vamos, como a gente começou 8h15, a gente vai terminar um pouco mais tarde, uma 8h40, 45, né, para a gente compensar o atraso que houve, amém? Então, primeira forma de submeter é submeter a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação da justiça. Vocês receberam ou aprenderam aqui Justiça de Deus com minha esposa, é uma aula maravilhosa sobre Justiça de Deus, e a palavra nos ensina, nos educa na justiça. Então, quando você submete a palavra, você está submetendo primeiro a Deus e resistindo ao diabo, e você está sendo educado, né? Você está sendo aprendendo, está sendo crescendo, você está sendo educado. Amados, eu soube uma história, eu ouvi falar, né, que a esposa do príncipe William, Kate, eu não sei muito bem o nome dela, mas eu soube que a esposa do príncipe William, que vai ser o sucessor de Charles, né, o rei Charles da Inglaterra morrer, Williams, né, ele vai suceder como rei lá na Inglaterra. Mas a esposa dele, eu soube que ela passou 8 anos sendo treinada na família real como proceder. Porque quando ela entrou na família, tem procedimento como eles, você entra como se diz, na linhagem real, né? Tem procedimentos que as pessoas normais não fazem, né? Mas como rei, como autoridade, né? Como rei, você precisa aprender como se comportar, como agir, como falar, como lidar com certas situações. Então, diz que ela passou 8 anos sendo instruída como agir na realeza. Assim, amados, nós estamos hoje, como filhos de Deus, reis e sacerdotes, nós estamos sendo, nesse curso, sendo instruídos, né, como agir e submeter a palavra de Deus e andar de acordo, na altura, como filho de Deus. Amém? Então, nós estamos sendo educados aqui, amém? A agir, a falar, a proceder como Deus fala, como Deus age, como filho de Deus, como nós devemos, da forma que devemos andar dignamente aqui nessa terra, amém? Então, a segunda forma de submeter é super. E a se vestir também faz parte, né? O vestir faz parte da educação que ela teve, não é verdade? Uma educação, como você se veste, como você se porta, como você fala, até o gesto, né? Toda aquela como se diz, tem uns, etiquetas, né? Etiqueta, né? Como você se comporta dentro de uma mesa, como você se veste. Toda uma etiqueta, para quem está na família real, é diferente do povão, né? Então, ela aprendeu 8 anos, né? A etiqueta real, como você agir e fazer. Então, nós estamos sendo aqui, como nós devemos agir. Amém? E a palavra nos ensina, nos educa. A Bíblia diz assim, nos educa na justiça. A palavra nos educa. Então, a segunda forma de submeter é submeter
ao Espírito Santo, amados. Veja só, porque Deus, a palavra, e o Espírito de Deus são um. Então, submeter ao Espírito é submeter a Deus. E nós precisamos entender, amados, que lá em Romanos 8, diz assim, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós vamos ter uma matéria próximo semestre, né? Próximo ano, vai começar o segundo módulo desse curso, né? No próximo módulo, nós vamos estudar uma matéria chamada Como ser guiado pelo Espírito de Deus, né? E a Bíblia, nós vamos entrar com mais detalhes sobre como um filho de Deus, uma filha de Deus, se ouvir a voz do Espírito, ser sujeito à direção do Espírito, porque o Espírito habita em nós, mora em nós, e nós somos templos imorados do Espírito Santo. Então, ser sujeito a todos que são filhos. Se você é filho, se você é filha, se você nasceu de novo, você tem direito de filiação, de filho, de ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo vai guiar você, ele quer guiar. E quando nós ouvimos Deus, ouvimos a voz do Espírito, né, nós precisamos. Não, muitas vezes o Espírito fala coisas, mas que nossa mente não entende. Ele vai falar coisas, vai dizer coisas e nos direcionar para fazer certas coisas que às vezes nossa mente, nosso intelecto não vai entender. E nessa hora não é hora de questionar, não, é hora de obedecer, amado. Você faça e depois Deus te explica o que vai ser. Apenas obedeça, obedeça. Como um caso que eu ouvi uma história, né, que o capitão disse para estar no meio da guerra, no tiroteio, e o capitão disse para o soldado, abaixa a cabeça, e ele abaixou. E aí passou, como se diz, a bala passou exatamente por ele e não pegou porque ele obedeceu imediatamente a ordem do capitão. Abaixa a cabeça, não questionando, imagina se ele ficar, abaixar por quê? Já ia receber o tiro, ia morrer. Então, assim, quando o Espírito fala, faça, ou deixe fazer, siga, faça aquilo, obedeça, não questione, né? Depois Deus vai explicar o porquê, se ele quiser explicar. Se não, siga e obedeça a Deus. Segunda forma de obedecer é obedecer a nossa própria constituição física, amado, porque nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo, né? Nós precisamos, a nossa mente precisa ser, veja só, nós falamos sobre isso, na realidade da nova criação, fruto do Espírito também tocou sobre isso, porque a nossa carne, falar sobre a nossa carne, ela não se compete. Nós nascemos de novo, nós temos a vida de Deus, o Espírito Santo mora em nós temos a natureza de Deus em nós temos a vida de Deus, os 8 deuses em nós, nosso espírito foi recriado. Né? Nós somos a nova criatura, está no nosso espírito, mas o que precisamos fazer alguma coisa com a nossa alma, né? E com o nosso corpo. E Paulo fala aqui, com a nossa alma, a nossa mente, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Paulo diz, não vos conformeis, Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vos experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a nossa mente, em transforma, em renova, somos nós. Deus não vai renovar a sua mente. Você que vai precisar renovar a sua mente através da palavra de Deus. Deus não vai dizer, olha, agora toquei e renovei sua mente. Não, é um processo, não acaba. A renovação da mente não é começar hoje e termina no outro dia. Renovação da mente é um processo. Quando eu renovo a minha mente com a palavra de Deus, com os princípios da palavra, eu tiro a velha programação, né? Eu removo a velha programação e substituo com a palavra de Deus, eu estou renovando a minha mente. Eu estou restaurando a minha mente, né? É como você pega uma cadeira que estava lá, uma cadeira velha, que estava lá há muito tempo, né? E ela precisa de uma restauração. A pessoa pega, passa verniz, passa uma tinta de novo, e de repente a cadeira está como nova. Assim, a nossa mente precisa renovar, mas as coisas velhas precisam ser retiradas. E é o novo de Deus, os pensamentos de Deus, né? A vontade, as ideias de Deus, os padrões de Deus, né? Porque Deus tem os seus padrões, ele não baixa nível, não, mas os padrões de Deus precisam, nossa mente precisa renovar, mas
A nossa mente, que é a nossa vontade, nossas emoções e nossa razão, ela precisa ser renovada. E eu que renovo. E aí, quando você renova a sua mente, você se submete à palavra de Deus. E você, amados, quando você renova a sua mente, vai começar a experimentar, amados. Porque tem muitas pessoas, muitos cristãos, que não estão experimentando a vontade de Deus, porque não tem uma mente renovada. Enquanto a pessoa estiver pensando de forma humana, natural, né? Como o velho homem, com a velha criação, você não vai experimentar a vontade de Deus. Mas quando você renova a sua mente, você experimenta qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, sujeitar, né, renovar nossa mente. A segunda forma é sujeitar a nossa carne, né? Quando a gente sujeita a nossa carne, nós submetemos nosso homem exterior, nosso corpo, e não nasceu de novo. A Bíblia diz que, Paulo dizia, mas eu esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amados, quando a gente, o crente, ele precisa, nosso corpo, nós falamos isso também em realidade da nova criação, nosso corpo não nasce de novo. Nosso corpo, nossa carne, ela não se torna crente. A nossa carne não vira filho de Deus, filha de Deus. A nossa carne não quer agradar a Deus e não vai se sujeitar à lei de Deus. A Bíblia diz isso lá em Romanos capítulo 8, versículos 5 e 6. A carne não se sujeita a Deus. Sua carne, você vai ter problema com sua carne enquanto você tiver aqui nesse mundo. Sua carne, ela não quer orar, ela não quer buscar a Deus, ela não quer jejuar. Se a sua carne quer jejuar, não quer orar, ela não quer ver a vida, ela quer dormir, descansar, comer e pecar. É o que a carne quer. A nossa carne não tem bem algum, né? Por isso que o nosso corpo vai ser transformado, né? Aquele que é vivo vai ser transformado, os mortos ressuscitarão com o corpo glorificado, porque o corpo precisa ser glorificado, porque essa carne, ela não tem bem algum, não tem bem algum nela. Ela não está sujeita à lei de Deus. Então, amados, a carne ela não nasce de novo. Ela nem renova-se a carne, né? Nós vamos receber um corpo glorioso, porque a carne não tem bem algum. O que a gente faz com a nossa carne? Aí Paulo se explica lá em 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo 27, né? A carne não se converte. Mas o que você faz? Veja, que a questão da carne, quem trata com a carne não vai ser um anjo. O anjo não vai trazer sua carne em sujeição. Não vai ser, amados. Nós precisamos fazer alguma coisa com ela. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Se eu não fizer, Deus não vai passar por cima de você. Você precisa fazer algo com sua carne. E a carne fala também na nossa língua. A língua faz parte da carne. Amados. Então, mas eu esmurro, Paulo diz, mas eu esmurro o meu corpo, a minha carne. Ou seja, ele fica debaixo da minha sujeição. Reduzo a escravidão. Então, quem manda no seu corpo, na sua carne agora, é você. Antes ela fazia o que queria. Mas você nasceu de novo. Infelizmente, alguns crentes carnais ainda acontece hoje, né, mesmo depois de nascer de novo. Mas nós, como crentes maduros, que estamos expostos à palavra de Deus e recebemos o conhecimento da palavra de Deus, não é mais, não podemos ser crentes meninos, fomos de Coríntios, que eram carnais, que dão um lugar à carne. Mas hoje nós esmurro meu corpo, reduzo a escravidão, ou seja, a carne agora tem alguém, ele vai ouvir você vai decidir, você reduz para onde, você que controla a sua carne, você submete ela está debaixo da sua rédea, do seu controle, para que tenha entregado a outros, não, ele, Paulo dizendo, eu não venho eu mesmo ser desqualificado. E quantos crentes hoje são desqualificados? Por quê? Porque deixou que a carne governasse. E hoje a Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre nós. Então, nós precisamos sujeitar a nossa carne. Queridos, nós vamos orar, vamos ficar por aqui. Próxima semana estamos entrando na última semana dessa matéria, submissão e autoridade. Amém?
E depois vamos entrar de férias e voltar em janeiro. Depois a gente vai avisar a data que nós vamos voltar em janeiro. Mas próxima semana, as últimas 2 aulas sobre submissão e autoridade. Vou orar agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que aqui ouviu a tua palavra, sobre esse assunto tão importante que é submissão e autoridade, Pai. Pai, que ele não seja apenas ouvinte, mas praticante da tua palavra, porque é bem-aventurado aqueles que ouve e pratica. Eu declaro, Senhor, eles abençoados na prática da tua palavra, uma noite abençoada e uma semana abençoada, em nome de Jesus. Queridos, queridas, fica na paz, em nome de Jesus. Seja abençoado na prática dessa palavra. E nós voltamos aqui na segunda-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus. Deus abençoe.